Bom, pessoal, aqui a gente já viu, então, como, desculpa, aqui no OnSubmit, então, como tratar, né, o envio do formulário, como pegar o valor aí da nova tarefa. Agora a gente precisa colocar o valor do nova tarefa aqui nesse estado tarefas que a gente acabou de criar, tá? Eu vou mostrar para vocês algo que não vai funcionar e aí eu vou explicar o porquê, né? E aí eu vou mostrar algumas possibilidades que a gente tem para fazer isso aqui, que teoricamente seria uma coisa simples, simplesmente adicionar um item no final desse vetor, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui no tarefas, que a gente sabe que é um vetor, eu tenho um método chamado push, tá? Que é um método do array, do vetor, tá? Onde eu coloco um item no final desse vetor, adiciono um novo item no final desse vetor. Então, eu poderia vir aqui e falar, tarefas push, tá? Percebam que o tarefas push, tá? Ele não retorna um novo vetor, tá? Ele simplesmente atualiza o vetor existente e o que ele retorna é o número de elementos do vetor, tá? Então, teoricamente, o tarefas seria atualizado e aí eu posso vir aqui, set nova tarefa, set nova tarefa não, set tarefas, e aí eu coloco tarefas, que agora já tem o valor atualizado, e na teoria isso funcionaria, mas não vai funcionar, certo? Ó, não funcionou, ele não atualizou. Por quê? Tá? Porque eu não posso alterar o valor aqui do tarefas, tá? Quem mantém o valor do tarefas é o React. Sempre que eu precisar fazer alguma mudança no tarefas, essa mudança tem que ser feita através do set tarefas, tá? Então, de alguma forma, eu tenho que criar uma cópia desse tarefas, tá? E atualizar essa cópia e então falar que o set tarefas agora é a cópia do, do tarefas, certo? É um pouquinho mais complicado do que seria normalmente, só que é a forma que a gente tem para indicar para o React que o valor dessa variável mudou. Por quê? Porque essa variável é um vetor, tá? E o React ele só está olhando, no caso do vetor, lá para a referência desse vetor, né? Para onde esse vetor está armazenado, por exemplo, o endereço na memória dele. Então, se eu estou dando aqui um set tarefas para o próprio tarefas, ainda que o conteúdo do vetor tenha mudado, o React não consegue entender que esse conteúdo mudou, porque o endereço na memória continua o mesmo, certo? A referência ainda é a mesma. Então eu tenho que criar uma cópia para então atualizar. É uma das formas de fazer, eu vou mostrar outras, tá? A primeira forma que a gente tem de criar uma cópia eu posso vir aqui e falar var novo ou vetor, vamos chamar vetor igual array.from e aí eu passo o vetor antigo, que era o tarefas, e aí eu venho aqui no meu vetor.push nova tarefa e aí eu atualizo aqui o valor de tarefas para vetor, certo? Então aqui eu criei uma cópia do vetor tarefas e coloquei nessa variável chamada vetor. Adicionei a nova tarefa nesse vetor e então atualizei o valor, né, do estado tarefas. Vamos ver se isso aqui funciona. Funcionou, certo? Então essa é uma forma. Eu vou mostrar outras para vocês. Essa aqui, pessoal, sintaticamente, assim, para quem não tem muita experiência com a linguagem JavaScript, talvez seja mais simples, tá? Agora eu vou mostrar para vocês uma que sintaticamente é um pouquinho mais esquisita, mas é mais simples, mais prática de fazer. Eu tenho um recurso da linguagem JavaScript chamado desestruturação de vetor. Tá? O que é isso? Eu posso pegar um vetor, tá? E transformar numa listinha de itens. Como assim, professor? Que coisa bizarra você está falando. Ao invés de eu criar esse vetor aqui com array from tarefas,
eu poderia falar, ó, esse vetor aqui é igual a um novo vetor, e esse novo vetor, ele vai ser inicializado com o que tem lá no tarefas, tá? Então, é como se eu pegasse o que está lá no tarefas e criasse um vetorzinho aqui, né, com uma lista de coisas. A, B, C, D, o que tiver lá dentro do tarefas. Tá? Então, esses 3 pontinhos aqui, eles desestruturam esse vetor. Se eu esquecer desses 3 pontinhos, o que eu estou fazendo? Eu estou criando um novo vetor e o primeiro item desse vetor vai ser um outro vetor com as tarefas. Não é o que eu quero. Eu quero criar um novo vetor já com as tarefas, certo? Então, vamos testar isso aqui. Teste. Ó, funciona. Então, eu estou criando o vetor corretamente, tá? E estou fazendo push. Só que aí, fazendo dessa forma, pessoal, eu não preciso mais desse push. Por quê? Porque eu posso vir aqui e falar assim, vírgula, nova tarefa. Tá? Então, esse meu vetor vai ser uma lista das tarefas, tá? Que já estavam no vetor, vírgula, lá no final dele, uma nova tarefa. Vamos testar. Funciona. Show, certo? E, já que eu estou fazendo isso aqui, eu nem preciso dessa variável. Eu posso simplesmente pegar esse valor que eu estou usando para inicializar a variável e colocar aqui no set tarefas. E ainda funciona, certo? Então, essa aqui é a forma mais fácil, né? Você vai gastar menos linhas e vai, a partir do momento que você entende essa sintaxe aqui da desestruturação, você consegue entender o que está acontecendo. Você já não precisa mais daquelas 3 linhas de código para fazer o que você resolve numa linha só, tá? Essa é a forma que eu prefiro usar também, tá? Mas fiquem à vontade para escolher. Mas saibam que vocês me verem usando isso aqui no código, né? Vocês vão ter que entender aqui o que está acontecendo. Pessoal, para a gente fechar esse vídeo, ainda tem uma coisinha aqui que eu quero mostrar para vocês, né? Mas aí é mais da usabilidade aqui, né, do nosso aplicativo, que é, quando eu estou adicionando uma nova tarefa, ele está mantendo essa tarefa aqui, tá? Então, o ideal seria, se eu criei a tarefa, apagar esse valor que está aqui, tá? E como que eu faço isso? Bem simples. Depois que eu definir as tarefas aqui, eu posso vir e falar, ó, set nova tarefa é uma string em branco. Feito isso, ele vai atualizar o valor do estado nova tarefa e, por consequência, ele vai atualizar o valor mostrado no input. Vamos ver? Teste, criar tarefa, ó, tá aqui, certo? Então é isso, pessoal, por essa aula. Na próxima aula, a gente vai ver, então, como fazer esse botãozinho aqui funcionar para a gente remover as tarefas.